E aí, pessoas, como vocês estão? Espero que sejam todos bem. Eu sou a Tabata, sejam bem-vindos ao meu canal. Agora, mãe de dois, amo compartilhar sobre maternidade, sobre gestação. É isso que vocês vão encontrar muito aqui no meu canal. Moro atualmente nos Estados Unidos, na Califórnia, e vou compartilhar com vocês sobre o meu segundo parto a jato. Bom, primeiramente, contar para vocês que em 2023 eu tive uma perda gestacional em janeiro, engravidei no mesmo ano, tive meu primeiro filho em 2024 e a minha segundinha agora em 2025. Então, se vocês forem olhar meus primeiros vídeos, eu falo também sobre a perda gestacional. Falo sobre sintomas da gestação, da primeira e da segunda. Já contei meu primeiro relato de parto e agora eu vou compartilhar o meu segundo relato de parto, que foi, já adianto para vocês, maravilhoso. Bom, os meus filhos têm 1 ano e 2 meses de diferença, ou seja, foi um curto intervalo de tempo de uma gestação para outra. Eu falo que eu fiquei, 2 anos grávida, né? Então, eu vivenciei tudo isso muito intensamente. Aprendi muito, meu primeiro parto também foi muito maravilhoso. Eu dediquei bastante, assim, durante a gestação para aprender. Então, tava tudo tão fresquinho que eu fui relembrando e reforçando. E uma coisa, gente, que conta muito nesse segundo parto é que eu já sabia o que esperar de uma forma já vivida. Porque no primeiro parto eu sabia o que esperar, mais ou menos, porque eu pesquisei bastante, vi muito relato de parto, assisti muito parto, pesquisei, li livro, me cuidei de todas as maneiras, fiz fisioterapia pélvica, fiz tudo, consumi muito conteúdo, mas eu não tinha vivido. Já nesse segundo parto, além de ter consumido todo esse tipo de conteúdo, de ter estudado, de ter me dedicado, eu já tinha vivido o parto. Então, isso contou muito para que eu tivesse mais tranquilidade, mais sabedoria para conduzir esse segundo parto, né? Esse segundo nascimento. Bom, o que eu quero adiantar para vocês é, se você quer ter um parto normal, natural, tranquilo, é começar mesmo da gestação, sabe? Você fazendo atividade física ali, o mínimo recomendado, pelo menos, sabe? Caminhadinhas diárias, tipo de 20 minutinhos, um exercício dentro de casa que você possa fazer. As mamães que já treinam, continuem a se exercitar. É minha primeira dica. Então, tudo isso que você vai fazer durante a gestação vai impactar na hora do parto. Então, vamos lá, pro dia. Bom, eu já tinha comentado com meu marido que eu queria ter o parto de manhã e eu juro, gente, isso é um testemunho que eu falei pra ele. Amor, eu vou começar a entrar em trabalho de parto às 6 da manhã e meio-dia a nossa neném vai ter nascido. E escutem como foi. O meu primeiro parto, nenenzinho nasceu, a bolsa estourou nas 38 semanas, Dãozinho veio no dia seguinte, porque aí estourou às 5 da tarde, ele chegou no dia seguinte às 9 da manhã. E dessa vez, então eu não senti as contrações antes da bolsa estourar, a bolsa estourou primeiro. Dessa vez, eu queria entender, as contrações e tal, como que era. Então, o que aconteceu? Parecia que meu corpo já estava se preparando há, umas 2 semanas. Porque eu tava indo muito no banheiro, sabe? Parecia uma dor de barriga, mas não era uma dor de barriga. Evacuando bastante, assim, várias vezes ao dia, sabe? E sentindo a barriga endurecer. Não eram pródromos, mas contrações de treinamento mesmo, porque eu não sentia uma dor, só a barriga endurecendo, assim, várias vezes aos dias. Quando começou, eu falei assim, nossa, tá perto o parto, mas foram umas 2 semanas nesse processo e eu não sentia nada dolorido. Então, vamos pro dia anterior, era uma terça-feira. Foi super tranquilo, tava só as mesmas coisas, indo muito no banheiro, sentindo umas contrações de treinamento, sem dor, sem nada. Uma noite comum, dormi super bem, assim,
Meu filho parece que sentiu, porque ele é uma criança que já dorme a noite toda e ele dorme muito bem. E nesse dia, umas 4 da manhã, assim, ele chorou e a gente não entendeu por quê. A gente acha que era porque um pouco antes ele tava gripadinho. Então eu fui lá, acudi ele, não tava sentindo nada esse horário de 4 da manhã. E voltei a dormir normalmente, mas acordei 5h50 da manhã, sentindo uma contração, uma coisa já dolorida. Não tão dolorida, mas dolorida. E eu avisei meu marido, falei, vou tomar um banho. E assim foi feito. Tomei um banho, assim, de umas meia hora. E eu comecei a sentir um padrão nessa dor que vinha. Tipo, de 10 em 10 minutos, mais ou menos. E aí eu falei assim, vamos tomar um café e já ir preparando as coisas. Tava suportável, então eu fiquei tranquila. E já fui movimentando. Meu pai tava aqui em casa, então já fui avisando, já fui arrumando as coisas. Graças a Deus, as nossas malas já estavam prontas. E era bem no dia, gente, de curiosidade. Era uma quarta-feira, era o dia que eu tava entrando nas 39 semanas. Quando foi umas 7 e pouca da manhã, eu sentei no sofá, já tava sentindo um pouquinho mais, assim, tava um pouco mais intensa e o líquido começou a escorrer, assim, na perna, ou seja, o rompimento da bolsa. E aí já fui ajeitando, já fui sentindo acelerar as contrações e arrumando a malinha do meu filho. E por que eu comentei que eu queria parir no mesmo dia, tipo, que fosse rápido? Porque eu queria passar só uma noite no hospital. Porque é a primeira vez que a gente dorme longe do nosso bebezinho, que tem 1 ano e 2 meses, tadinho. Ele tinha 1 ano e 2 meses. E eu não, sabe, eu não queria passar 2 noites longe. Por mais que é meu pai que tá ficando e tal, enfim. Eu queria que fosse rápido mesmo esse processo pra estar em casa logo. É tão gostoso a gente estar em casa logo, porque no hospital é tudo tão cansativo, né? Enfim. Aí, nesse processo, estourou a bolsa e a gente foi se arrumando, eu fui tranquila, mas as dores iam intensificando. Entreguei o meu filho na casa de uma amiga nossa, porque meu pai também me acompanha na hora do parto. Então a rede de apoio que a gente tem aqui hoje são esses amigos maravilhosos, são padrinhos dele e ficaram com meu filhinho. E a gente foi pro hospital tranquilamente, fizemos oração. E o que eu fiz dessa vez? O que acontece? Quanto mais você movimenta, mais você estimula, mais rápido é o parto. No primeiro, eu deixei o carro lá na porta mesmo. E o motorista que tem, né, o valet que estaciona carro, estacionou. Dessa vez eu falei, amor, vamos parar no estacionamento que eu quero ir andando. E é isso que a gente fez. Eu fui andando, movimentando, mesmo sentindo dor, movimentando. Cheguei na porta do hospital tendo contração. Já veio o pessoal já oferecendo cadeira de rodas. Eu falei assim, não, eu quero ir andando. Aí eu fui andando até ser atendida, entrar os primeiros processos ali. E foi tudo muito rápido, muito, muito rápido mesmo. Porque eu deixei meu filho por volta de 8h30 na casa dos nossos amigos. 9 horas a gente já estava no hospital. A triagem foi super rápida. Eles já identificaram lá que as contrações estavam bem aceleradas. Já fui indo para a sala de parto e não consegui movimentar tanto porque foi tão rápido que, tipo assim, já checaram que a bolsa tinha estourado, que já tinha rompido e simplesmente 12h16 ela nasceu. Foi, tipo, muito rápido. Eu entrei 9 horas no hospital, 12h16, o nascimento da Bela Serena. Então, tipo assim, foi um movimentar. É engraçado porque eu tive muitos registros, foram 9 horas de trabalho de parto mesmo no meu primeiro parto. Então eu tive muitos registros. Nesse, eu tive poucos registros, mas foi tudo muito intenso, muito rápido. E a dor, quando vinha, eu era muito mais consciente. Eu lembro que no primeiro parto eu senti um desespero. Eu sabia o que era para fazer, mas eu não conseguia fazer tanto. Dessa vez eu conseguia respirar e saber e pensar que era uma onda que ia vir, ia doer e ia passar.
Então, eu consegui controlar muito, muito mais. E olha só, eu não vou falar que é um arrependimento, tá, gente? Mas se eu soubesse, eu poderia ter feito diferente. No primeiro, eu tomei a analgesia, depois a anestesia epidural. Até porque eu sou do time, eu acho lindo a mãe que vai até o final. Mas eu pensava, se for pra dar alívio na dor, é isso, a medicina tá aí pra trazer esse conforto. Eu, de início, não queria porque eu tinha medo de não sentir as pernas, de não conseguir fazer o movimento, enfim. Dá uma insegurança. Eu tinha isso no primeiro parto. Como eu vi que no primeiro parto foi tranquilo tomar epidural, eu já fui desencanada para esse segundo parto. Eu falei assim, se eu sentir muita dor, já lança a epidural, já vamos de epidural mesmo, porque eu não quero ficar sofrendo tanto. Então, eu dei o meu melhor até certo ponto. E olha só como que foi. 11h30, eu pedi, por volta de 11h30, eu pedi a epidural. Tomei a epidural. E meio-dia, igual eu contei pra vocês, meio-dia 16 ela nasceu. Ou seja, se eu tivesse suportado mais um pouquinho, ia sem epidural mesmo. Mas a dose foi bem pouquinho. Eu senti tudo muito mais, assim, muito mais consciência corporal do que no primeiro parto. Então foi muito rápido. Da epidural que eu já comecei a sentir a vontade de puxar a bebê. Ai, será que eu vou ter que ir lá atender ela? Mas eu quis começar a puxar. Começou a puxar, rapidinho ela nasceu. Então foi assim, maravilhoso. Eu tive 2 experiências maravilhosas de parto aqui nos Estados Unidos. Não tive o auxílio de doula, eu tive um bom acompanhamento de midwife, pesquisei bastante, fiz alguns cursos, li o livro Hypnoburden, que me ajudou bastante. Não sei se tem a tradução em português, mas é um livro maravilhoso, eu posso vir comentar dessas técnicas que eu usei nos 2 partos. E me cuidei muito durante a gestação. Eu acho que isso é essencial, fazer atividade física, alimentar bem, tomar bastante água, fazer tudo isso, todos esses cuidados para o resultado final ser legal. E estar consciente de todas as possibilidades, porque se eu viesse a ter que ter uma cesárea que fosse tranquila, sabe? Que fosse o que Deus quis para mim. E além disso tudo, né, eu sempre falo da presença de Deus o tempo todo. Tudo que eu pedi a Deus, assim, conversando mesmo, pedindo intencionalmente que fosse tudo bem, que fosse rápido, que fosse tranquilo, que eu pudesse estar logo em casa com meu filho, com meu mais velho, né, enfim. E resumindo, no final das contas foi assim, foi rápido. Eu passei só uma noite no hospital, a gente foi liberado no dia seguinte. Meu menininho foi lá conhecer ela no hospital, foi a coisa mais linda. Então, eu quero trazer tudo isso para vocês com mais calma, mais detalhes. De como cuidar durante a gestação, de como se preparar para o parto. E eu falo, é possível ter, assim, um parto dos sonhos e com amor, sabe? E outra coisa também que é muito interessante a gente comentar é da gente se abrir com nossos parceiros, sabe? Porque quem foi minha doula foi meu marido. Ele que aprendeu os movimentos, a gente treinou fazendo a fisioterapia pélvica durante toda a gestação, intensifiquei no último trimestre e o meu marido foi me acompanhando em tudo. Então, assim, ele foi minha doula e foi maravilhoso. Óbvio que eu não descarto, né? A presença de uma doula deve ser, assim, surreal de maravilhosa. Mas eu só podia 2 acompanhantes e eu escolhi meu pai e meu marido, óbvio. Então foi, assim, maravilhoso. E eu falo, acreditem, coloca na mão de Deus, intensifique, assim, estudem, seja protagonista da sua gestação, que eu tenho certeza que vai ser, assim, magnífico, assim como foi pra mim. E quem quiser comentar comigo, me mandar mensagem, conversar sobre o assunto, eu adoro. Pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, que é Tabata Varoto, com 2 T's. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.